Os dias já começam a aquecer bastante cedo, não é? Já se sente logo pela manhã aquela vontade de estar ao pé d'água ou em locais onde há bastante sombra. Hoje estamos aqui no Parque de Soto do Rio, onde daqui a uns dias vão decorrer as celebrações do nosso feriado municipal, que acontecerá dia 6 de junho. É sempre a uma segunda-feira, 7 semanas depois da Páscoa. Às vezes precisamos de uma motivação qualquer para aproveitar, para usufruir dos nossos espaços verdes que tão bem nos fazem, como já tenho dito tantas vezes. E este nosso feriado municipal era mais um desses motivos, em que a comunidade se reunia fora das suas casas, num espaço natural, e desde o século XVII que já há registros desta celebração. Imagine como é que seria o almoço e o lanche e todas as comidas, como é que seriam as comidas que os aguedenses e não só, e quem nos visitava, traziam para passarem aqui o dia. Há muitos anos, certamente que não havia todos estes petiscos mais rápidos que nós hoje em dia trazemos para os piqueniques, e então as mesas deviam estar repletas do que havia nas hortas, do que se cultivava lá por casa e das muitas frutas que já começam a aparecer nesta altura, como por exemplo as nésperas, as amoras de árvore, daquelas que nós usávamos para dar as folhas aos bichos da seda, ameixas, framboesas também já começam a aparecer, a amadurecer, e pronto, além de uma celebração em honra ao São Geraldo, também acabava por ser uma celebração da abundância que cada um tinha nas suas casas. Já agora, por falar em abundância, será que tínhamos tanta abundância alimentar se não tivéssemos os polinizadores que temos e outros animais que também contribuem para a polinização? Um dos animais que mais é falado sobre isso é a abelha, não é? E já agora podemos lembrar que nunca é demais quais são as possíveis ameaças a uma abelha e que a torna neste momento menos visível, menos comum nos nossos espaços agrícolas e não só, e nas cidades também. Há um documento do Parlamento Europeu que tenta sensibilizar precisamente para esta questão e aborda então os principais perigos que a abelha tem contra si, que passa então pelo uso de fungicidas, de pesticidas, de herbicidas, mas também a conhecida vespa asiática, as alterações climáticas e mais recentemente descobri na minha horta outro inseto que também não é nada amigo das abelhas, ou melhor, de nenhum inseto porque é deles que se alimenta. Então trata-se da aranha caranguejeira ou caranguejo das flores, que tem uma característica muito interessante. Ela consegue camuflar-se tão bem nas flores que consegue mudar de cor em função da cor da flor. Veja lá esta que toda amarelinha, nem se nota quase, e acabou por capturar uma abelha que ia só buscar um bocadinho de pólen. Temos aqui na outra margem uma árvore que alimenta muitos polinizadores, que depois vai acabar por produzir umas bagas que também vão alimentar muitos pássaros e, portanto, é daquelas árvores que já não se vê tanto, mas é de uma importância muito grande para o ecossistema. E veja lá se consegue identificá-la, assim, pela flor, que é muito característica. Será uma oliveira? Será um freixo ou será um sabugueiro? Descubra a resposta certa no final do programa. Outra forma de aproveitarmos muito bem estes nossos espaços fresquinhos, a partir de agora, desta época mais quente, é lermos um bocadinho à sombra, aproveitarmos esta banda sonora que os pássaros e as rãs e todo o ecossistema nos proporcionam para relaxarmos enquanto lemos. Eu aproveitei que vamos ter então o feriado municipal para ler aqui um excerto deste livro que reúne tão bem as memórias da nossa terra e que faz referência então, claro, ao São Geraldo. O Arraial de São Geraldo faz-se todo no Soto do Rio, que fica a meia légua de caminho entre Águeda e Bolfiar.
Agasalhado pela fronda dos velhos carvalhos, com o rio a beijar-lhes as alfombras verdes dos cambalhões, o Soto do Rio é com certeza um dos mais originais trechos de paisagem de toda a Riba Águeda. Quer na ida, quer na volta da romaria, ali aquedam os romeiros dançando e merendando. As botequineiras e os vendeiros de Águeda armam tenda a chamar a freguesia. Ao redor das violas de melhor nomeada, a gente moça dá-se as mãos e toca a dançar por essa tarde fora. Mas a nota mais pitoresca de toda esta romaria é a linda jornada que se faz desde a vila até ao Soto, de barco, os mastros embandeirados, as proas enramilhetadas de ramalheiras verdes, os barqueiros cantando. À volta do arraial, então, com os barcos e as bateiras em fila cerrada, por esse rio abaixo, todos ao despique, para mostrarem qual traz consigo mais alegria e melhor descante. A romaria do Soto assume todo o aspecto de uma festa pagã, orvalhada de notas românticas, como se no peito de cada romeiro palpitasse um coração de poeta. Aqui era um dos locais onde a romaria se tornava mais visível por altura então do nosso feriado municipal. Os barcos que vinham do Soto do Rio acabavam por atracar aqui e aqui também faziam mais um piquenique, certamente, quem aqui se juntava. E estamos num local onde dois rios se juntam e tornam o rio Águeda aquele que conhecemos junto à cidade. O rio Alfosqueiro, que tem cerca de 49 km, e o rio Águeda, que tem cerca de 40, ou melhor, irá fazer os 40 quando chegar mesmo à Águeda. E então acaba por ser um local de reunião, quer das águas, quer na altura do nosso feriado da comunidade. Portanto, achei uma bonita metáfora. Certamente que a vegetação foi sendo alterada ao longo das décadas, dos séculos, desde que há registro desta romaria acontecer, pelo menos desde o século XVII que se fala dela, que há documentos. E então, como disse, a vegetação foi sendo alterada, certamente. Neste momento já vemos muito mais eucalipto à volta, que não existiria na altura, no início destas festividades. E acabamos também por já encontrar algumas espécies invasoras. Eu vou mencionar duas, uma vez que estamos a atravessar a semana dedicada às espécies invasoras, quer em Portugal, quer em Espanha. Achou-se que era uma forma mais sonante de falar sobre esta questão, juntando os dois países, e eu aderi também aqui no programa à causa. Depois poderão procurar mais informação sobre isso na internet, mas para já ficamos com dois exemplos de espécies invasoras que, não sendo de cá, perturbam a atividade humana ou a atividade do ecossistema no geral. Então, a primeira espécie invasora que vamos mostrar, já todos se calhar vimos e lembramos dela na fase em que já tem as bagas maduras, porque são roxas e acabam por dar mais nas vistas. E os pássaros, graças às suas bagas, acabam por espalhar imenso e, se for possível, temos que arrancar logo mal seja avistada, para não chegar a essa fase em que depois é muito mais difícil de controlar. Então é a tintureira, que normalmente atinge alturas de mais de 2 metros ou 3, e neste momento aqui ainda está bastante pequenininha, deve ter sido cortada e rebentou novamente, mas o ideal é mesmo arrancar pela raiz o máximo que se consiga. Ela é mesmo muito invasora e lá está, não é nativa e é uma das plantas a ser controlada então por estes programas de erradicação das espécies invasoras. E outra das espécies que muito temos no concelho é a acácia, que aqui em Bolfiar já atinge tamanhos bastante grandes e tem uma expressividade bastante significativa. E pronto, que como sabemos também não é nativa e acaba por ocupar o espaço que seria destinado às nossas plantas de cá, às nossas árvores e arbustos, e não deixa mais nada a crescer na zona que ocupa. E o calor já começa mesmo a apertar, o que me lembra que felizmente o nosso concelho é abundante em espaços fresquinhos e aprazíveis, onde podemos recuperar forças e depois voltar aos nossos trabalhos quando o calor já permitir, quando a ausência de calor permitir. Então, uma sugestão como despedida do programa é que façam umas caminhadas na zona do Vale do Sértima, onde estamos sempre a ser surpreendidos, quer por aves que de repente levantam
dos arrozais e nos presenteiam com o seu voo, quer por uma planta que nunca vimos e nos aparece à frente, lindíssima, como por exemplo, já me aconteceu 2 vezes ser surpreendida por plantas de cores que habitualmente não vemos, como uma chicória, que normalmente vemos em lilás ou em roxo, e no sétimo havia uma toda branquinha. E também uma malva, que também encontramos em lilás normalmente, e que também há em branco no sétima. Passei por lá e descobri estas surpresas. Como já tenho vindo a dizer em todos os outros programas, se quiser ver algum tema mais explorado, envie-nos a sugestão que nós teremos todo o gosto em abordá-lo. Até à próxima!